Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos mais um interessante problema de física discursivo da prova do INE de 1998, com ingresso em 1999, envolvendo o assunto de força magnética. Muito bem, antes de iniciarmos, vamos introduzir os conceitos importantes que servem de base para a nossa solução. No caso, somente um, que é a definição de força magnética. A gente sabe que a força magnética é o módulo da carga multiplicando o produto vetorial entre dois vetores, que no caso são o vetor campo magnético e o vetor velocidade com que essa carga está se propagando. E aí o módulo dessa força magnética a gente tira que é BQV seno alfa. E é por isso que a gente vai utilizar aqui a regra da mão direita, porque um produto vetorial gera um vetor que é perpendicular ao mesmo tempo aos outros dois vetores. Então, A vetorial B vai gerar um vetor C, que é perpendicular tanto a A quanto a C. Então, a gente vai ver isso aqui claramente. Eu vou colocar o enunciado aí, ou melhor, já coloquei no início do vídeo, e agora eu vou explicar o que esse enunciado quer que a gente faça. Bom, ele dá todo um contexto aí no enunciado, mas resumindo é o seguinte: eu quero saber qual é a faixa de valores do campo magnético para que essa partícula, essa carguinha aqui, ela sempre se choque com a parede. E ele pede para a gente desprezar os efeitos gravitacionais. Muito bem, então como é que a gente começa a pensar esse problema? Veja só, já que ele quer uma faixa, a gente já deve associar duas coisas: um valor mínimo e um valor máximo, e o nosso campo magnético vai estar variando entre esses dois valores, entre esse mínimo e esse máximo. Então vamos lá começar nossa solução. Veja só, o campo magnético está entrando na lousa, então pela regra da mão direita, os meus dedos representam o vetor campo magnético, esses dedos aqui, e o dedão representa a velocidade. Então já que o campo está entrando na lousa e a velocidade está para cima, assumindo essa carga como positiva, obviamente a força magnética, que é o canetão, aponta da direita para a esquerda. Portanto, como nosso primeiro passo, utilizando a regra da mão direita, a gente obtém o sentido e a direção da força magnética. Então a gente pode escrever que a nossa força magnética está indo, né, da direita para a esquerda. Ela aponta da direita para a esquerda. Essa aqui é a nossa força magnética. Como essa velocidade aqui, ela vai se manter constante, então que movimento que a gente vai acabar tendo aqui? Vai gerar um MCU. Então essa partícula ela vai ficar girando com um determinado raio. E aí a gente vai calcular esse raio. Como? Já que a força magnética vai agir como uma força resultante centrípeta. Então, já que a força magnética age como força resultante centrípeta, vamos desenvolver essas duas equações. Nós sabemos aqui do conceito importante que a força magnética é BQV seno alfa. Mas, perceba, como campo magnético e velocidade já são perpendiculares, a gente tem que o seno de 90 graus é 1. Né? Então vai ficar BQV é igual a força resultante centrípeta, forças externas menos forças internas, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Veja que a gente não tem nenhuma força que aponta nessa partícula, nessa carguinha externa. Então a única força que está agindo aqui, já que ele pediu para desprezar os efeitos gravitacionais, é a força magnética. Então isso vai ficar a massa vezes a aceleração centrípeta. Como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. V ao quadrado sobre R. Onde R é o raio de giro, né? O raio que a partícula vai desenvolver no seu MCU. Muito bem, então a gente pode simplificar essa equação aqui, né? Simplificando esse V com esse V aqui. E a gente tem a famosa expressão Habib × Kib, né? Que o raio descrito, né, por uma partícula imersa num campo magnético e essa partícula está com velocidade v, é da seguinte forma: Habib, ou seja, o raio, é igual a mv
sobre QB. Muito bem. Aí, como a gente quer buscar o campo magnético, eu vou isolar o B. Então, o B vai ficar... Veja, o que eu fiz aqui, né? Eu simplesmente troquei o R de lugar com o BQ. Então, aqui ficou MV sobre BQ. Habib me vê um kibe. Pronto. Aqui a gente tem o seguinte. O campo, eu vou só trocar o R com o B. MV sobre QR. E aqui a gente vai conversar um pouco sobre o que acontece se aumentar o campo, o que acontece se eu diminuir o campo. Veja só, quanto maior o valor de B, menor será o raio. Ou seja, quanto maior o valor de B, maior é a força magnética. Se a força magnética é maior, então quer dizer que ela vai fazer uma curva mais fechada, ela vai dobrar antes. Portanto, a gente tem um raio menor. Ou seja, o maior valor de campo magnético está associado ao raio mínimo. E de modo semelhante, só que fazendo o raciocínio contrário, quanto for menor o campo magnético, maior vai ser o raio. Portanto, menor o campo, menor a força magnética, a partícula ela vai fazer uma curva mais aberta. Então ela vai encostar lá em cima. Então se ela encostar lá em cima, a gente tem um raio maior. Portanto, o menor campo está associado ao raio máximo. É legal a gente ter essa comparação. Então, o que a gente deve fazer? O que a gente deve entender para que a gente resolva de fato essa questão? Esse aqui é o primeiro passo, beleza. Veja só, eu quero que necessariamente essa partícula choque com essa parede, que está a uma distância d. Então, qual que é a pior situação? A pior situação é o raio mínimo. O campo magnético vai ser tão forte que a nossa partícula ela vai se chocar bem aqui, ó, nesse ponto. Vai chocar bem aqui. Portanto, a gente vai fechar uma circunferência aqui, né? Um círculo aqui. E a outra situação também ruim é quando o campo magnético ele já é tão fraco que a partícula ela quase consegue ultrapassar a parede. Ou seja, ela vai se chocar aqui na extremidade superior. Então são esses dois casos que a gente tem que resolver, que nos darão aí o intervalo de campo magnético necessário. Portanto, vamos lá. Nesse caso aqui, a solução é imediata. Por quê? Veja só, a gente está numa situação de raio mínimo. Ou seja, a gente tem que achar um raio que é maior ou igual àquilo. Beleza? Então vamos lá. Perceba, a nossa partícula está aqui, ela vai descrever uma trajetória de modo que ela pega nesse ponto inferior da parede. Como a força magnética é a resultante centrípeta, ela é a própria resultante centrípeta, a gente sabe necessariamente que ela está sempre apontando para o centro da trajetória circular que ela desenvolve. Portanto, se minha força magnética está aqui, vou fazer ela em azul. Se a força magnética está aqui, necessariamente o centro dessa circunferência está nessa horizontal. Então, se o centro dessa circunferência está na horizontal, pela lógica aqui, qual que deve ser o raio dessa circunferência se essa distância entre a partícula e a parede é d? Obviamente, quanto é que é o raio? Isso é imediato, né? O raio vai ser d sobre 2. Portanto, se o nosso raio ele tem que ser maior ou igual a d sobre 2. Já que o raio tem que ser maior ou igual a d sobre 2, eu vou trazer essa informação para cá. Ó. O raio é igual a mv sobre qb, só que eu quero necessariamente esse raio seja maior ou igual do que d sobre 2. Maior ou igual, ou seja, esse é o valor mínimo. Portanto, fazendo essa continha, que é simples, nós temos que mv sobre qb tem que ser maior ou igual que d sobre 2. Então, desenvolvendo essa conta, a gente vai descobrir, ó, vou mandar o b lá para cima, o d vou lá para baixo e o 2 multiplicando lá para cima. Então, a gente vai ter que o nosso b ele vai ter que ser menor ou igual a 2mv sobre qd.
Olha aí o que a gente conversou ali no início da aula, que o raio mínimo está associado a um campo máximo. Por quê? Quando o campo for máximo, a força vai ser máxima, então ele vai dobrar com mais facilidade, a curva é mais fechada. Então ele vai descrever uma trajetória com um raio menor. Então aqui a gente já chegou no nosso primeiro resultado. Agora, para a gente pensar no raio máximo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é igualmente simples, só é mais trabalhoso. Então veja só, no raio máximo, a ideia vai ser que o campo ele não vai ser forte o suficiente, de modo que essa partícula ela atinja a parte superior, o limite da parede. Então, já que ela vai atingir esse limite aqui, então eu desenhei obviamente fora de escala menor ali, então a nossa partícula ela está bem aqui. Ela vai atingir o limite superior da parede, que é esse Hzinho aqui, esse ponto na altura H. Beleza. Feito isso, o que a gente precisa? A gente precisa achar o raio máximo. Vamos lá, com geometria básica aqui, né? Triângulo, retângulo, a gente vai usar um Pitágoras aqui. Se eu chamar essa distância, nós sabemos que a parede até a partícula tem a distância d. Então, se eu chamar essa distância do centro da nossa circunferência até a parede de x, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir a seguinte equação. Vou escrever aqui, ó, que x mais d tem que ser igual ao raio. No caso aqui é o raio máximo. Perfeito? Porque a gente está na situação de raio máximo em que a partícula atinge o limite superior da parede. Muito bem, essa é uma equação. Ok. Qual seria outra equação que a gente poderia fazer? Olha, um Pitágoras aqui envolvendo o raio, a altura e esse x. Por que isso é conveniente? Porque a gente sabe dessa primeira equação quanto é que é x. Vamos resolver? X é igual a R menos D. Então pronto. A segunda equação que nós vamos fazer é a seguinte. Segunda equação, um Pitágoras. H ao quadrado mais x ao quadrado tem que ser igual a R ao quadrado. Perfeito. Então, nós vamos agora descobrir quanto é que é esse valor de R, ou seja, o raio máximo. H ao quadrado é uma informação do enunciado. X ao quadrado não é do enunciado, mas a gente conseguiu colocar em termos do enunciado. Então, mais R menos D ao quadrado é igual a R ao quadrado. E essa equação, ela fica uma maravilha, bem curta. Vamos lá? H ao quadrado mais quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2RD, mais o quadrado do segundo, D ao quadrado, é igual a R ao quadrado. A gente pode simplificar aqui, ó, R ao quadrado com R ao quadrado, prosseguindo, isolar esse valor de R aqui, né? Portanto, o raio máximo vai ser, veja só, H2 mais D2 sobre 2R, sobre 2D, perdão. Bom, então se esse cara aqui é o raio máximo, portanto o meu raio tem que ser menor ou igual que isso. Aqui a gente associou que o raio tem que ser maior ou igual. Então aqui é um valor mínimo. Então nesse caso, como ele é máximo, a gente tem que ter um valor menor ou igual do que esse valor máximo. Então a gente vai trocar essa mesma situação e só colocar uma desigualdade aqui. Então, como é que a gente fica? Que o nosso raio, que é mv sobre qb, mv sobre qb tem que ser menor ou igual ao raio máximo. E o raio máximo é isso aqui, né? H2 mais D2 sobre 2D. Como a gente está atrás do campo magnético, do B, né? Do módulo do B, a gente tem que o nosso B, olha só, veja, um campo magnético mínimo vai estar associado a um raio máximo. Portanto, a gente vai ter que o nosso B deve ser maior ou igual, a gente está levando ele lá para cima,
fazendo essa multiplicação cruzada aí, né? Nessa desigualdade. Esse não é um termo mais preciso para isso aqui, né? Mas a gente está ajustando essa desigualdade aí. Então, passando o B para lá, o 2D eu levo para cima e o H2 mais D2 eu estou levando lá para baixo. Então vai ficar da seguinte forma. Em cima vai ficar 2DMV e embaixo vai ficar Q, que multiplica H2 mais D2. Portanto, o nosso campo magnético mínimo, ou seja, ele tem que ser maior ou igual que isso, nos gera o nosso raio máximo. Beleza? Então, o que a gente faz agora? Simplesmente une as pontas, né? Se eu tenho um valor máximo de campo e eu tenho um valor mínimo de campo, o meu campo magnético deve estar entre esses dois valores. Portanto, a gente sabe que o nosso campo B, ele tem que ser menor do que isso, menor ou igual que isso, né? 2mv sobre QD. Ou então, maior ou igual que o seu valor mínimo. 2D mv que multiplica H2 mais D2. Então tá aí uma fácil questão de força magnética, né? Prova discursiva do INE. Mas esses entendimentos aqui, né? Entender essa equação aqui, o que acontece se a gente aumentar o campo com raio e tudo mais. Entender esse raciocínio aqui do raio mínimo e do raio máximo é bastante interessante. Então, mais uma vez, espero ter ajudado os senhores e até uma próxima oportunidade. Valeu!